Fala galera do Quiz Concurso, estamos aí mais uma vez com mais notícia boa. Para você que está aí esperando, aguardando algo na área de segurança pública, de defesa social, novidade boa na área, olha aí o que está por vir. O concurso de agente penitenciário de Minas Gerais, né, no sistema prisional e também o de agente socioeducativo já está no forno. Né? O ofício é encaminhado entre o Poder Legislativo e Executivo, que a gente vai ver, determina que seja regularizada a situação do sistema prisional em Minas Gerais com a organização de concurso público. Nós sabemos que, recentemente, aí, no ano passado, em 2018, nós tivemos um processo seletivo simplificado para a contratação desses profissionais. Entretanto, tal situação não contempla, não resolve, digamos assim, a situação do sistema prisional. Então, será necessário a contratação via concurso público, ok? De agente penitenciário. O governo já está de olho nisso e a gente pode ter novidade recentemente, em breve, melhor dizendo, né? Recentemente nós tivemos esse pedido e em breve a gente pode ter aí o edital. Lembrando que o concurseiro sempre deve antecipar, né, essa situação, não aguardar o edital, a publicação do edital, só lembrando que, em regra, da publicação, o edital, raríssimas exceções, a gente vai ter entre 60 e 90 dias para o estudo, que é pouco, né? Só dá tempo de uma revisão, uma situação semelhante a isso. Então, com a ajuda aqui da gente, do Quiz Concurso, nós vamos ter material específico para isso, na área de direito, conhecimentos específicos, né, constitucional, rede PRI. Com a nossa ajuda, você já vai começando aí preparando, porque está no forno esse concurso. Nós vamos explicar nessa breve análise o que se trata, o que pode ser feito, como vai ser esse concurso, seguindo, obviamente, os concursos anteriores. Enfim, nós vamos dar informe aí para o candidato, para a candidata, para você, galera aí do que esse concurso, ficar atento, né, a mais essa boa novidade. Então, vamos lá entender mais sobre essa grande possibilidade para quem está querendo aí ingressar no serviço público, carreira boa, bem remunerada, estabilidade no emprego. Vamos lá, vamos entender mais o que é essa questão do agente penitenciário, ok? Bom, um memorando, dia 2 de julho deste ano, 2019, indica que a CEPLAG, né, que é a Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais, já vem preparando o quê? A regularização dos agentes contratados através do processo seletivo simplificado, PSS, né, que é uma lei de 18.185 de 2009, e do estudo para um novo concurso público de provimento efetivo no órgão, ou seja, provimento efetivo dos agentes penitenciários. Ok, mas o que é isso? O que é o processo seletivo simplificado? O que é o concurso público? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso impacta na minha vida? Nós vamos ver exatamente isso aqui hoje. Vamos entender, fazer essa pré-análise, essa análise, né, de um pré-edital, de uma situação que está aí para ocorrer, o edital de agente penitenciário, a AGPEM-MG, ok? Então, a gente analisando, vamos entender a diferença aí do concurso público, ok? Vamos entender a diferença do concurso público para o processo seletivo simplificado. O que é o concurso público? Isso todo mundo almeja, todo mundo se diz aí concurseiro, né, ou concursando, como queiram. Bom, como a gente pode perceber, o concurso público, o papel dele é contratar o servidor efetivo, aquele que vai ter estabilidade, aquele que vai ocupar a carreira pública de maneira definitiva, né? Então, qual que é o papel desse concurso público? Vamos dar uma olhada aqui nesse conceito. O concurso público, ok? Tem por objetivo o quê? A contratação, né? Preencher os cargos públicos de maneira efetiva. Olha aqui. Os aprovados têm a estabilidade empregatícia após o cumprimento do estágio probatório. Então, em regra,
fazendo concurso público, sendo aprovado em todas as etapas deste concurso público, tomando posse do cargo após o estágio probatório aí de 3 anos, o que ocorre? Eu sou efetivado como servidor. Serei também estatutário, seja regido por um estatuto, não serei seletista, não terei carteira assinada, mas terei a estabilidade no emprego. É isso? Só podendo ser demitido depois da estabilidade em situações específicas previstas na Constituição. Então, a característica do concurso público é a efetividade, aquela coisa definitiva. Já o processo seletivo, né, o processo seletivo simplificado, busca atender uma demanda de urgência do Estado em alguma situação. Vamos lá para o conceito. O processo seletivo busca preencher vagas temporárias, ou seja, de maneira temporária, né? Ou de urgência, de acordo com as demandas internas do órgão. O funcionário não tem estabilidade no emprego, ou seja, ele pode ser demitido, pode ser desligado, pode ter o contrato rescindido a qualquer tempo no interesse da administração pública, diferentemente do concursado. Sendo contratado por um período determinado, tá aqui uma característica do processo seletivo simplificado, né? É a temporalidade, somente por um tempo determinado, podendo ser desligado a qualquer momento. Então, o que ocorre? Então, professor, por que a abertura desse processo seletivo simplificado? Às vezes há necessidade de urgência. Todos nós sabemos que o concurso público ele é demorado, até a contratação da empresa, né? Exigência de lei de licitação, contratação da empresa, organização do edital, seleção, aplicação de prova, as etapas, né, do concurso público. A gente vai ver aqui nessa análise quais são elas, no caso do agente de segurança penitenciária. E o que ocorre? Isso demanda tempo, às vezes a necessidade estatal, às vezes a necessidade do governo, a necessidade do sistema prisional é imediata. Então, há necessidade da contratação imediata, se faz via processo seletivo. Mas o que ocorre com esse servidor, com esse agente público, melhor dizendo, que é contratado? O que ocorre é que é por um tempo determinado, olha aqui. Okay? Então, essa é uma característica do processo seletivo. A qualquer momento pode haver o desligamento. Já no concurso público, não. Então, entendeu aí? Entendeu bem aí qual a diferença entre o processo seletivo e o concurso público? É justamente o cerne da questão é essa efetividade do concurso público versus, né, digamos assim, a temporalidade, né, qualquer momento podendo ser desligado, do processo seletivo simplificado. Então, o que o Estado está buscando? Uma estabilidade, ter o servidor ali efetivo, sem que haja a necessidade de desligamento, porque há uma demanda constitucional nesse sentido, não podendo manter esses contratados por muito tempo, somente para atender uma demanda urgente, ok? Então, está aí a diferença. Agora a gente já começa a entender o porquê, né, da necessidade do concurso público, ok? Vamos dar uma pulada aqui para o próximo passo, para a gente ver onde se fundamenta, onde está esse fundamento, qual que é a exigência legal para esse concurso, que já está aí até com esse memorando. Ok. Bom, como nós podemos ver aqui, em 2 de julho de 2019, ok? Um memorando aqui, ó, CEPLAG, né? Secretaria de Planejamento, 88 de 2019, determinou o quê? Qual que é a referência desse memorando, dessa comunicação? Informações acerca de contratações temporárias para o sistema prisional. Olha aí, o governo está querendo regularizar essa situação, daí a necessidade de concurso público. Vamos dar uma olhada? Em relação ao ofício tal, está aqui a citação do ofício, do qual o deputado estadual Cleitinho solicita informação sobre a abertura de processos seletivos ao invés de concurso. Então, aqui a gente já percebe que há uma cobrança do Legislativo, né, da Assembleia Legislativa, através do deputado, o porquê de abertura de processo seletivo ao invés do concurso público, para a carreira do sistema prisional. Então, a gente vai ter aí também, acredito eu, uma possibilidade de êxito muito grande também
para agente socioeducativo. Então, o que ocorre? Continuando aqui, que estão em andamento estudos da Força Pública, Força de Trabalho, melhor dizendo, da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Secretaria de Estado de Segurança Pública, a fim de definir os quadros de vagas e outros parâmetros relacionados aos concursos públicos necessários, olha aí, ó, necessidade premente, para as áreas. Então, o que está aí, ó, esse de 2 de julho, já se vão aí alguns dias, então a situação deve estar aí estourando a contratação aí de uma empresa para a realização disso. Essa CEPLAG tem conhecimento do prazo até, olha só, 5 de fevereiro de 2021 para regularizar a situação dos profissionais contratados, ou seja, não significa que só vai abrir em 2021. Em 2021 já tem que estar regularizada essa situação da segurança, da defesa social, agente prisional e também agente socioeducativo. Então, levando-se em conta a abertura, todo aquele procedimento que a gente já conhece, que é demorado, né, que é moroso na questão de concurso público, não podemos demorar muito com cobrança, né, do prazo aí para que em fevereiro de 2021 já está chegando, batendo a porta, aí a gente já tem que estar com essa situação totalmente regulada, totalmente regulamentada, ok? Bom, vamos aqui então analisar agora a carreira do agente, como que funciona, como é que é essa situação do agente penitenciário. Vamos entender bem essa carreira, o que o agente penitenciário é exigível, né? Pelo menos é exigido no concurso público, pelo menos levando-se em consideração o último edital que nós tivemos para o concurso público. A função de agente de segurança penitenciária, escolaridade, ensino médio ou curso profissionalizante, né? Aquele que tem pelo MEC reconhecido como nível médio, a remuneração atual, olha aí, boa remuneração, levando-se em conta o mercado, R$ 4.098,45, a carga horária, ou seja, quanto tempo que o agente de segurança penitenciária trabalha, 40 horas semanais, obviamente em regime de dedicação exclusiva. Aqui é bem claro essa questão da dedicação exclusiva. Professor, me explique melhor essa questão da dedicação exclusiva. Em regra, é que o servidor, agente de segurança penitenciário, ele não pode ter outra atividade formal, regularizada, carteira assinada, em outra situação. Ele tem que dedicar exclusivamente à carreira. Podendo, lembrando, que a carreira do agente de segurança penitenciário pode ser desempenhada em regime de plantão, incluindo o período de noturno, sábados, domingos e feriados, até porque o sistema prisional não para. Então, há essa possibilidade de o agente trabalhar também nos domingos, mas sempre obedecido essa carga horária aí com revezamento, ok? Então, lembrando, a exigência somente de acordo com o último edital do nível médio de ensino, né? Que pode, outra notícia boa que nós vamos ver nos requisitos aí, que dá tempo ainda, inclusive, de concluir o nível médio, hein? Vamos lá. Ok, levando em consideração o último concurso, nós devemos ter essas etapas no concurso público. A primeira etapa, prova objetiva de múltipla escolha e redação, né, prova objetiva, que tem caráter classificatório e eliminatório. O que é isso, professor? Classificatório e eliminatório. É que, de acordo com a sua nota, você se classifica, e se não atender os pontos necessários, estará automaticamente eliminado, né? A nota aí de corte X, se eu não atingir esse patamar, eu não entro na lista dos aprovados. Depois, a segunda etapa, prova de condicionamento físico, o famoso TAF, né? É de caráter eliminatório, não te classifica, não muda, mas se não passar, é eliminado. Exames psicológicos, também eliminatório, comprovação de idoneidade de conduta ilibada, né? Que é aquela investigação social, exames médicos e depois a última, o curso de formação técnico profissional, também de caráter classificatório e eliminatório. Então, nós podemos ter aí alguma alteração na questão dessas etapas aí, isso aí a gente está baseando no último edital, mas quase sempre o agente
penitenciário e também o agente socioeducativo passa por essas fases, passa por essas etapas do concurso público, ok? Vamos analisar um pouco aí a questão da prova objetiva. A prova objetiva, sempre lembrando, levando em consideração o último concurso, o último edital, podendo ocorrer aí alguma alteração, a inclusão ou exclusão de alguma matéria, mas o português e conhecimentos gerais, figurinha carimbada, não tem como o aluno aí que já quiser e deve já começar a estudar para o concurso público, português, conhecimentos gerais, legislação constitucional, administrativo, a Lei 869, que é o Estatuto do Servidor, o próprio Redipri e o processo penal já pode iniciar os estudos. A prova objetiva, né, aquela de múltipla escolha, foi composta de 50 questões, distribuídas pelas disciplinas conforme abaixo, sendo que cada questão tinha 4 opções, 4 alternativas, A, B, C, D, né? E com uma única resposta correta, valendo 2 pontos cada questão, totalizando o máximo de 100 pontos. Foram 10 questões, melhor dizendo, de português, 10 questões de raciocínio lógico, totalizando 20 questões, e 30 de conhecimentos gerais, que é a parte aí de legislação. Então, o que a gente observa? Né? Lógico, cada um tem um ritmo, cada um tem uma situação específica, mais dificuldade em uma ou em outra, né? O português é figurinha carimbada, mas nós temos aqui o conhecimento gerais, que é a parte do direito, né? Redipri, constitucional e a legislação específica, passando inclusive pelo Estatuto do Servidor Público, tem uma maior carga. Olha aqui, levando em consideração que se multiplica por 2, 60 pontos em 30 questões de conhecimentos gerais. Então, fundamental a gente estar estudando bem antecipadamente, em razão de quando chegar aí o edital, a gente já está com uma boa parte da matéria adiantada, ok? E esse concurso, sempre lembrando, vai estar te ajudando nessa aí. Lançaremos em breve um curso específico na parte de conhecimentos gerais para o agente penitenciário. Aguarde, coisa boa vem aí, ok? Então, como nós podemos ver, a última prova, que contou com essas questões, nós temos algumas informações importantes para o aluno no que tange ao grau de escolaridade. A comprovação de escolaridade, se não vejamos, o que ocorre? A comprovação dessa escolaridade, que no último edital exigiu o nível médio, ela será feita mediante o quê? Obviamente, a apresentação de comprovante e conclusão do ensino médio ou equivalente, né? O ensino técnico também. E ela deverá ser apresentada, né, original ou cópia autenticada em cartório no ato da posse, ou seja, quando o candidato já passou por todas as etapas e vai tomar posse, já foi até nomeado, inclusive, e vai tomar posse no cargo de agente de segurança penitenciário, depois de ultrapassado todas as fases do concurso público. Ou seja, até aquele aluno que está estudando, que ele não tem ensino médio, que está buscando aí concluir o ensino médio, ele pode estar fazendo esse concurso, não há necessidade de apresentar nenhuma comprovação de conclusão de segundo grau, a não ser no ato da posse, ou seja, quando ele já ultrapassou todas as fases do concurso e vai, então, tomar posse, ou seja, já começar efetivamente a trabalhar, né? Aí ele tem, nessa fase, que apresentar a conclusão de segundo grau. Algumas observações com relação ao trabalho e ao local de trabalho são essas aí. Em primeiro lugar, só voltando aqui um pouquinho, a jornada de 40 horas semanais, já explicitamos bem sobre isso, né? Jornadas de 40 horas semanais, podendo, inclusive, ser realizada em regime de plantão. E a dedicação exclusiva, ou seja, o servidor da área de defesa social, de agente penitenciário, tem que dedicar-se exclusivamente. Não pode ter nenhuma atividade formal, carteira assinada ou outro vínculo. Local de trabalho nos estabelecimentos prisionais de Minas Gerais,
ele vai ter uma previdência e assistência social dos servidores públicos e regime jurídico estatutário. Isso é muito interessante, essa situação. O que seria o regime estatutário? Como o próprio nome diz, ele é regido por um estatuto e não pela CLT, o que lhe dá a condição de quê? De estabilidade. Após ultrapassado, vencido o estágio probatório, o servidor público passa a ter uma quase que garantia total no emprego. Obviamente, se cometer algum ato infracional, se cometer algum deslize, algum crime no exercício da atividade, ele poderá ser demitido, mas mediante um processo administrativo disciplinar. Portanto, uma das vantagens que muita gente busca aí no serviço público é essa estabilidade no emprego. O estatutário, diferentemente do processo seletivo que nós vimos, aquele que é contratado temporariamente, ele tem o quê? A estabilidade, ok? Bom, outra situação muito importante que a gente deve analisar é a questão da possibilidade, né, do agente penitenciário, até a necessidade, vou até mais longe, de estar trabalhando nos finais de semana, né? Sempre tem aquela possibilidade de plantão, até porque o sistema prisional ele não pode parar, né? Então, em razão disso, há essa necessidade. Então, o aluno fica atento, o candidato atento para essa possibilidade. Como eu falei, a questão do regime estatutário, né? A Lei Estadual 869 de 1952, né, que é uma lei estadual, e a Lei 14.695 de 2003, que cria essa que é a lei estadual que cuida de todo servidor público. Essa lei específica do agente de segurança penitenciário. O candidato, né, uma vez aprovado e tomando posse, ele passa a ser regido por essa lei, né? Ele passa a ser estatutário, é isso que nós falamos do servidor que não é seletista, ele não é regido pela CLT, ele é regido por essas leis. O regime, conforme já explicitado, é o de previdência e assistência social de servidores públicos do Estado de Minas Gerais, e o local de trabalho também já bem explicado é nas prisões, ou seja, nos estabelecimentos prisionais das regiões integradas de segurança pública do Estado de Minas Gerais, ok? Então, por isso que todo mundo busca, né? Há uma diferenciação com relação à iniciativa privada, por ter um regime próprio de previdência, por ter essa estabilidade, ok? Bom, levando ainda em consideração a questão, a jornada de 40 horas já foi explicitada e o que a gente deve orientar o aluno é exatamente no sentido de buscar sempre estar saindo na frente dos candidatos, né? Dos demais candidatos. O que ocorre? Da publicação do edital, que deve estar aí iminente, até a prova, nós teremos aí em torno de uns 60, 90 dias seguindo a tendência dos concursos anteriores. Então, o aluno já deve iniciar os seus estudos, preparando, basicamente estudando aquela matéria que ele tem mais dificuldade, deixando aí em ponto de bala, para o quê? Quando chegar o edital, sair o edital, que ele perceber as matérias, ele já esgotou aí uma boa parte do edital, das matérias previstas naquele edital. Lembrando que esse concurso vai estar aí à disposição, nós vamos lançar em breve, muito breve, até porque o tempo deve ser curto, nós vamos lançar um estudo específico de conhecimentos gerais com a parte de direito, com aulas bem explicadas, resolução de exercício e buscando análise dessa matéria, desse conteúdo dentro de um contexto das organizadoras, ok? Valeu, galera, quis concurso, estamos aí com você para te ajudar, boa sorte e firmes nos estudos. Um abraço, valeu!